E aí pessoal, e aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com mais um vídeo e esse é o programa Linha de Passe, beleza? Tô passando aqui antes só para pedir o seu like e que você se inscreva aí no canal, beleza? Compartilha esse vídeo para geral e até o próximo vídeo, tamo junto galera! Bora, vamos sim, vamos explicar tudo em detalhes para você. Agora a gente debruça no jogo do Maracanã, a vitória do Flamengo e no agregado goleou a equipe do Grêmio, aliás. Sai faísca nesse clássico, que rivalidade, hein, Pedro? Prieto, é um clássico praticamente decidido, como eu falei aqui no destaque inicial. E eu tenho, não dá para ter a convicção, porque teria que ouvir, obviamente, dos jogadores e sentir muito mais um clima do Maracanã. Mas me parece, tem alguma observação de que todo esse desgaste da semana passada, declaração de dirigente, provocação, briga nos últimos dias, tentativa de eliminar ontem, tentativa de eliminar hoje ainda, nova tentativa para o final de semana para não ter público, mexeu com esse ambiente de Flamengo e Grêmio. Um ambiente que é mexido já desde aquele 2019, daquele 5-0, Renato Gaúcho ainda do outro lado, Renato Gaúcho agora do lado de cá, Flamengo e Grêmio que volta a se enfrentar no final de semana. Então tem uma faísca aí, como você usou o termo, há algum tempo que ela foi temperada para esse duelo. Então ele já começa também com a gloriosa participação do árbitro, Rodolfo Torques Marques, que logo no começo não consegue controlar, aposta talvez muito mais no diálogo, que não me parece ser o forte da característica profissional dele. Aqui não estou julgando a pessoa, mas muito mais como ele tentou levar alguns problemas ali no primeiro tempo, não conseguiu controlar esse clima que já veio diante do jogo, e aí a coisa começou a descambar. Um primeiro tempo de muito pouca bola e muita pegada, muita agressividade, podemos dizer assim, muito, sabe, sobrou um bico ali, talvez até do Rodrigo Caio tentando acertar o Borja, uma rivalidade que já vem de algum tempo, então deu para ver muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo, que me chamou a atenção foi, obviamente, o Pedro, com não só pelos 2 gols, mas o Pedro voltando a ser decisivo. Já tinha feito um gol no final de semana contra o Palmeiras, um gol decisivo, um gol importante de cabeça para abrir caminho ali. Hoje faz 2 gols, por mais que a vaga tivesse encaminhada, importante você ter o jogador Pedro, quando o Calçade fala agenda debaixo do braço e olhar para frente, é você ter um Pedro como uma opção numa futura decisão, em jogos do Campeonato Brasileiro, acho que é muito isso. Me agradou também a forma como o Renato posiciona no segundo tempo a sua equipe querendo jogar. Muda a situação do Andrés Pereira, um Thiago Maia de muita proteção, gostei muito do Thiago Maia hoje. E se tem outra boa notícia, não só do meio para frente, o Rodrigo Caio, voltando sem sentir, brigando muito com o Borja, brigando muito, por vezes ali tentando ser um pouco até desleal, podemos dizer pelo biquinho que acabou não pegando, mas quando se preocupou em jogar bola, em combater, uma grande notícia para a torcida do Flamengo, que está aguardando também Davi Luiz. Rodrigo Caio parece inteiro, bem no combate, bem como um dos melhores zagueiros do Brasil, que pode vir a ser, se confirmando, jogando bastante tempo hoje. Então acho que algumas boas notícias num jogo que demorou a engrenar e nos oferecer alguma coisa ali no segundo tempo, Preto. Pois é, tem muita coisa para a gente discutir nesse jogo, né? O Gabigol é substituído, faz bico, parece que não queria sair, entra o Pedro ainda entra. E aí parece que tem razão o Gabigol em se preocupar em sair do jogo, porque o Pedro entra e resolve, vai lá e balança a rede. Agora, Calçade, o que eu queria abordar com você e espero pela sua explicação. Primeiro jogo em Porto Alegre, eu vi um Grêmio fazendo um bom primeiro tempo. Aliás, em Porto Alegre, muito bom primeiro tempo do Grêmio. E nesse jogo do Maracanã, um Grêmio que também teve um bom início de jogo. Qual é esse barato do Flamengo que consegue inverter essas situações e vencer tão bem esses jogos importantes, hein, Calçade? O Prieto, o Flamengo tinha hoje Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e o Gabigol. Se você olhar para um time que a gente possa imaginar aqui como titular do Flamengo hoje, qual seria a equipe principal? Ela teria esses 3 jogadores, dos 11 que jogaram hoje. Então já começa por aí um pouco a tua resposta, porque é um time que, com 3 titulares que a gente enxerga nitidamente, a gente reconhece o bom momento do Michael, o bom momento do Vitinho, mas os titulares são outros. Então é um Flamengo que hoje, com esses 3 vindo de um 4-0, ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Então o Grêmio tem uma dificuldade imensa em todos os sentidos, né? As dificuldades do Grêmio, elas aparecem no elenco, que o Flamengo, que eu acabei de mostrar que o elenco do Flamengo hoje é um pouco diferente. O elenco do Flamengo, a gente já falou aqui muito linha de passe, que o elenco do Flamengo tinha 12, 13, 14. Hoje o elenco do Flamengo, graças ao trabalho também, aí é preciso observar que o Renato, desde a chegada do Renato, o Renato conseguiu colocar mais jogadores para dentro da equipe.
o Michael num momento diferente, o Vitinho num momento diferente, o Rodinei estava emprestado lá para o Inter, voltou num momento diferente, quando entra ajuda, e aí é claro, o Flamengo é o Andrés Pereira, né, finalmente voltou o Thiago Maia, então ele incorporou para a equipe outros jogadores, né, ele trouxe para a equipe, e tem o Pedro, né, Prieto? O Pedro, você fala, Filipão, o Pedro agora é seu, entra e joga, não sai, não se conversa, não se fala mais sobre isso. Então, e o Renato está corretíssimo. Mais uma vez o Gabigol chiou, reclamou, não gostou, e o Renato fez muito bem. O Renato não pode ter um centroavante só, ele tem dois, ele precisa dar o gostinho para o Pedro. Não é fácil manter um jogador como o Pedro no banco de reservas. Não é fácil. Então você precisa dar um pouquinho para ele, dar o gostinho para ele, porque esse cara pode decidir um campeonato. Pode ser ele que vai decidir a Libertadores se o Flamengo passar. Então, a gestão do grupo é uma coisa que está na cabeça do treinador. Se deixar para o Gabigol, Gabigol é mais 10. Mas aí não é um jeito bom de ganhar campeonato. Então, a diferença está aí. Hoje o Flamengo consegue ampliar o elenco, trazer jogadores que estão em um bom nível, uma confiança lá no alto, e o Grêmio lá embaixo, no fundo da tabela, a volta do Felipão. Quer dizer, é a volta da tentativa do Grêmio de restabelecer um passado que deu certo. Além disso, é isso. Não tem mais do que isso. E pegando o Grêmio em reformulação. Jogador saindo, outros perdendo espaço e precisando contratar, e uma ideia mais antiga para reformular tudo isso. Então vai dar trabalho para o Grêmio, e o Flamengo está aí, Preto, ó, cabecinha na agenda. Domingo tem que ganhar do Grêmio outra vez, porque é Brasileirão, ele está disputando o título do Brasileiro com o Atlético Mineiro. E depois, na quarta-feira, mais uma vitória. Aí é semifinal de Libertadores, a primeira em casa. E ele tem que construir um placar para poder ir com folga para o Equador, para poder atrair o adversário e jogar nas costas, como o Flamengo joga e tem jogado muito bem, de uma defesa que sobe. Então os compromissos de hoje, domingo e quarta-feira, não vou nem passar daí. Você pegar os três, hoje era decisão, embora tinha aí uma folga, domingo, para quem disputa título brasileiro, é decisão, e na quarta-feira, Preto, é decisão outra vez. E tem que estar todo mundo aí. Tem que ver se a Arrascaeta volta, se o Everton Ribeiro está inteiro, que veio da seleção também. Bruno Henrique voltou a treinar, se ele consegue jogar. Recriar o time do Flamengo. Não pode ser esse time aqui para quarta-feira. Aí vai ficar um pouquinho complicado. E você falou que Pedro pode decidir campeonato, e está decidindo, né? A cada jogo, uma decisão na Copa do Brasil. Hoje decidiu. 2 gols, bola no peito, bicicleta. Enfim, uma bela partida no pouco tempo que teve em campo no Maracanã, o Pedro. Então é sobre isso que eu quero conversar com você, Jean, e com o Birner também. Ô Jean, eu fico imaginando o seguinte, ter Pedro e Gabigol no mesmo time é uma ótima para o técnico, não é, Jean? Agora, como é que resolve? Então, a questão, né, Prieto, é que não são só o Pedro e o Gabigol. Como o Flamengo tem muito jogador bom, de fato, eu não acho absurda a escolha do Pedro no banco de reservas, por melhor que ele seja, e ele é muito bom, e eu concordo com o Calçade. Não é só o Felipão que falava, me dá o Pedro e eu coloco ele como titular no time. Acho que praticamente todos os times do Brasil topariam o Pedro para escalá-lo como titular. Agora, colocar o Pedro e o Gabigol não se torna uma obrigação a partir do momento que o Flamengo também tem o Arrascaeta, também tem o Bruno Henrique, enfim, também tem o elenco que tem, né, do Everton Ribeiro, os jogadores ofensivos que tem à disposição. Claro, a gente pode discutir se ele não poderia jogar um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que é mais um detalhe do que qualquer absurdo que a gente possa destacar. E em relação ao Pedro hoje, Prieto, eu queria destacar também a maneira como ele entrou em campo. Os caras ali se matando, brigando, xingando, cuspindo, reclamando, num jogo já decidido, uma vibe absolutamente, acho que errada e desnecessária, e infelizmente esse é o padrão do nosso futebol. E não adianta dizer que o árbitro era ruim, porque árbitro ruim é o que mais tem aqui. Se todo árbitro ruim
for justificativa para esse tipo de comportamento que a gente viu no primeiro tempo e também em boa parte do segundo tempo, a gente vai justificar que os jogadores ajam dessa maneira o tempo todo. Então, se o árbitro é ruim, vamos tentar fazer com que ele não seja ainda pior do que ele já é. E os jogadores não fizeram isso praticamente o jogo todo. O Pedro entra, e me lembrou muito, né? Até cheguei a escrever um texto sobre isso no meu blog, depois daquele Espanha e Itália, do relacionamento dos jogadores, dos caras se enfrentando num jogo essencial da Euro, importantíssimo, considerando o cara um adversário, mas respeitando o adversário, entendendo que o cara tá querendo ganhar como ele. E acho que o Pedro foi legal, porque ele entrou com aquela pegada dele, né, sorridente, foi lá, deu um baita abraço no Rafinha, que é um mala também, porque o Rafinha é um dos que mais reclama, é bom que a gente diga, mas foi lá, deu um baita abraço, deu um sorriso e tal, e depois foi fazer o quê? Jogar futebol. E o pênalti sai de um lance genial do Pedro, ele converte o pênalti e dá a vitória ao Flamengo. Então é a demonstração, esses poucos minutos do Pedro em campo, demonstram que você pode tratar o adversário com respeito, que você não precisa ser um mala em campo o tempo todo, reclamando, xingando e exibindo virilidade, e mesmo assim, jogando futebol, quem diria, a gente pode decidir os jogos no Brasil. Desculpa, eu sendo mala com você agora, mas é que o Renato falando ao vivo vai entrar aqui no Linha de Passe. Vamos lá com o Renato, vamos nessa. Como já falei, fiquei muito satisfeito em voltar ao Maracanã, encontrar a torcida do Flamengo com o meu grupo e conseguir mais uma vitória. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Você ainda sofre com desfalques importantes como Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz e Diego. Há uma semana da semifinal da Libertadores, tem possibilidade de contar com esses atletas nos próximos dias? É difícil de falar, né? Porque a gente tem reavaliado esses jogadores diariamente e eles têm treinado, mas eu converso bastante com eles, o departamento médico também. Eu vou muito pelo que o jogador me passa. Eles têm se recuperado bem, mas são lesões perigosas. Então é difícil de falar hoje quando que eles vão voltar. Somente no dia a dia, com os treinamentos, com o que eles passam para a gente, que a gente vai definindo qual o jogo que eles podem voltar. É lógico que eu conto com eles o mais rápido possível, mas como já falei, são lesões perigosas, lesões de estiramento. Somente o exame e o jogador nos passando que realmente eles estão bem. No momento que eles estão fazendo tudo no campo, aí sim a gente tem certeza que eles podem voltar para a equipe. Caia Mota, GE. Boa noite, Renato, tudo bem? Gostaria de saber qual a primeira avaliação das condições físicas do Davi Luiz. Visto o peso do jogo com o Barcelona, colocá-lo já no domingo para começar a pegar ritmo é uma possibilidade? Obrigado. Olha, Caia, o Davi Luiz é um grande profissional. Já conversei algumas vezes com ele para saber das condições dele. É um jogador que está parado desde maio, que ele vem de um procedimento. É um jogador que estava treinando. É um jogador que, quando chegou no Flamengo, na segunda-feira ele fez os exames e os exames dele foram bons. Mas vale para os jogadores também que estão entregues ao departamento médico. Eu vou conversando com eles, trocando ideia. No momento que ele tiver 100%, no momento que ele estiver se sentindo bem, é lógico que a gente vai utilizar o Davi Luiz também. Mas, por enquanto, é importante ele recuperar bem a forma física dele, recuperar a musculatura dele. Como já falei, ele vem de um procedimento e vem de um procedimento, além disso, de 5 meses de parada. Então, a gente tem que pensar direito para a gente não jogar ele sem ter as devidas condições e, de repente, ele sofrer outro tipo de lesão. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, o jogo de hoje foi bem físico e com reclamações até o final. Como você avalia a arbitragem de hoje? Foi o principal empecilho para um jogo mais vistoso aos jogadores? Não, eu acho que a arbitragem teve normal. Foi um jogo pegado. O Grêmio vem de caro sempre as derrotas. É o estilo do futebol gaúcho, tanto do Grêmio como do Internacional. É lógico que a gente tem jogadas mais ríspidas, mas é uma coisa normal. Acredito que ele deu os cartões para quem merecia tomar os cartões. O pênalti foi legítimo, ninguém pode reclamar de nada, até porque foi uma belíssima jogada do Pedro. E vocês me conhecem, independente de como o árbitro ele apita uma partida, eu não gosto de opinar. Eu procuro me concentrar mais na minha equipe do que na arbitragem.
Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação. Você havia conversado com o Pedro e o jogador voltou a fazer gols. Como você recebe a recuperação do atacante? Feliz, né? Eu conversava com ele quase que diariamente. Eu sempre falei que é um jogador a nível de seleção brasileira também. Se não for nessa Copa, na próxima, com certeza ele vai estar. É um jogador que tem muitas qualidades, é um jogador novo. Falei para ele lá no jogo antes do Palmeiras também, para ele deixar a ansiedade de lado, não querer fazer o gol de qualquer jeito. Ele não precisa provar nada para ninguém, as coisas acontecem normalmente, principalmente para um jogador com as qualidades dele, um goleador como ele. Aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu novamente hoje. Fico feliz, né, porque todo atacante, quando ele não faz gol, ele fica bravo com ele mesmo. Então, muita gente, às vezes ele não estava fazendo gol, muita gente achando que eu estava brigado com ele, que alguém não queria que ele jogasse, muita palhaçada. É um jogador de grupo, um jogador que trabalha bastante, está aí, voltou a fazer gols, está feliz, eu acho que é um momento importante para ele, um momento importante para o grupo também, até porque cada 3 dias nós temos sempre uma decisão, e quanto mais jogadores fazendo gol, é importante para todo mundo. Então tá aí o Renato Portaluppi. Daqui a pouco a gente vai jogar uma luz também nesse trabalho, nesse início de trabalho do Renato, com números que a gente vai trazer aqui a respeito do sucesso que vai fazendo aí no comando do Flamengo. Ô Jean, eu te interrompi, você estava dizendo que eu sou um mala também por te interromper. Não, pelo contrário, você nem me interrompeu, Prieto, já pode jogar para o Birner. Então eu ia te pedir exatamente. Então vamos lá, Birner, com você também para falar de atacante, para falar desse Pedro, para falar de Gabigol. Pedro arrebentou de novo, hein, Birner? Bom, em primeiro lugar, vale citar que muita gente questionou o comportamento do Pedro, a atitude do Pedro depois da recusa do Flamengo em cedê-lo para a seleção olímpica. E é óbvio que, por mais que o jogador tenha sentido, o jogador nunca foi um problema, né? Ele sempre foi mais solução do que problema. E se passou por uma pequena má fase, que para mim tinha muito mais a ver com a falta de chances de gol criadas pela equipe do que propriamente com o atleta em si, é completamente normal. Os grandes jogadores passam por fases ruins, jogadores muito melhores que o Pedro. Os craques tiveram fases ruins, jogadores piores que o Pedro passam por fases ruins, e o Pedro também teve um momento muito curto em que ele não conseguia fazer gols, até quando jogava bem. Eu acho que eu no lugar do Renato, teria entrado hoje com um time muito mais mesclado do que ele fez. Porém, como ele diz, ele tem monitorado os jogadores, então se tem o aval de quem cuida da preparação dos atletas, sem problema nenhum. Eu não tenho noção de que nível estão esses jogadores, então eu não posso questionar isso. Mas eu acho legal, como disse o Calçade, que o Pedro entre na equipe num jogo como esse, independentemente do Gabigol se incomodar. Porque o Renato não deu só estímulo para o Pedro. Outros jogadores formados na equipe, o Pedro não é um deles, apesar de ter jogado no Flamengo quando era jovem também, mas outros jogadores formados na equipe entraram numa partida como essa, porque é um jogo de mata-mata, como o Jean disse, o jogo tinha um nível de tensão que, se não é o mais, digamos assim, indicado para o futebol limpo, ele é muito bom para dar cancha aos jogadores que têm pouca rodagem nos times de cima. Então, usar alguns atletas que o Renato foi colocando ao longo da partida, para mim isso é ponto para o treinador. Esses caras, uma hora, podem ser muito úteis na equipe de cima. A ideia é que eles tenham condições de jogar, ou que eles consigam, pelo menos, se valorizar para o Flamengo negociá-los por valores bem legais, como tem feito ultimamente com seus jogadores da base. Então, eu acho que tudo bem hoje. O Pedro entrou, fez uma bela partida. Acho que o Renato acerta na estratégia, se não tem nenhum problema de colocar em risco os jogadores na parte física. E o gremista não deve mais aguentar perder do Flamengo. Ô Birner, e acho que assim, só em relação às escalações, né, eu confesso que sim, na hora que eu bati o olho eu também falei, pô, será que não tem gente demais? Mas no fim, se a gente parar para pensar, ele tinha ali 3 titulares, dos quais 2 estavam voltando, né, 2 não tinham atuado na última partida, então acho que... Estou pensando nos próximos 2 jogos, Jean, junto, por isso que eu falei isso.
Então, mas é que eu acho que assim, como né, o Rodrigo Caio precisava de ritmo de jogo, o Gabigol Sem também, dúvida. enfim, não tinha atuado contra o Palmeiras. Então acho que ele pensou provavelmente nisso. O único que talvez a gente possa dizer, não precisava ter começado, é o Everton Ribeiro. E acho até que o Gabigol podia ter saído antes, né? Por como estava o jogo, tudo aquilo que eu já falei no meu primeiro comentário, né? Todo aquele nervosismo, e o Gabigol é um dos que entra também nessa pilha e tudo mais. Vale lembrar, né? Vem a semifinal por aí, e claro, o Flamengo será favorito, ainda que tenha 1, 2 ou 3 desfalques, mas é o caso nesse jogo já decidido também de você poupar e evitar o cartão para um jogador que é o seu principal jogador, ou um entre os 2 ou 3 principais jogadores. Então acho que até por isso também fazia sentido a saída do Gabigol, né? O uso do Andréas Pereira, por exemplo, também para mim é necessário. A gente viu ele chegando atrasado numa cobertura, numa marcação, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Tem pouca rodagem na equipe principal, precisa se entrosar. O jogo também exige isso. Jogar com o Thiago Maia, legal, de repente pode precisar disso em algum momento, né? Quem disse que o Ilharão estará sempre à disposição em todos os jogos até o final da temporada. Então é muito o que o Calçade disse. A gente não sabe qual o jogador que vai decidir o título se o Flamengo for campeão fazendo um gol. A gente não sabe qual vai ajudar muito a ser campeão acertando cobertura, saída de bola, marcação, todas as fases do jogo. Então, se você puder colocá-los todos em ritmo de jogo ideal ou no melhor ritmo possível e entrosados, você ganha muito. E saber usar o elenco exige isso do treinador. Eu acho que o Renato tem feito isso. Hoje, por exemplo, acertou nessa questão de usar o jogo para coisas além de conseguir o resultado, e ainda saiu com um bom resultado. Já que você está falando do Renato, e eu abri o programa aqui falando a respeito do trabalho dele nesse início de Flamengo, olha que histórico. Se isola com o melhor início de trabalho na história do Flamengo. Em primeiro, o Renato Gaúcho, com aproveitamento de 89,6%. O Sebastião Lazzaroni, 87,5% em segundo lugar. 14 vitórias, um empate, uma derrota. O Renato, 13 vitórias, 3 empates. Estava invicto o Lazzaroni. Marcou 50 gols o time com o Renato, 32 com o Lazzaroni. Você tem aí a média de gols por jogo. E sofridos 11 com o Renato, 7 com o Lazzaroni, considerando os 16 primeiros jogos do Renato no comando do Flamengo. Calçade. Faz um bom tempo entre um e outro, né? O que está a favor do Lazzaroni é que o time não perdeu. Do Renato é que venceu mais. Mas são só números para mim, assim, legais, mas não alteram em nada a percepção que a gente tem no presente. São épocas bem diferentes, duas equipes de futebol, num contexto diferente do Flamengo. O Flamengo hoje muito mais equilibrado e controlador da sua situação. O Flamengo hoje ele tem a gestão do seu futuro. Se tudo permanecer do jeito que está, permanecer bem, logo tem aí, tomara, né, o fim dessa loucura toda que a gente está vivendo, e o público poderá voltar em 100% ao Maracanã. Então aí o Flamengo tem novas fontes de receitas e a máquina começa a rodar numa outra velocidade, como vinha acontecendo antes de tudo ser paralisado. Então acho bacana para o Renato, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Ele precisa colocar títulos nessa história aí que a gente acabou de ver. Então ele tem Copa do Brasil, está bem na fita. Libertadores, ele tem tudo para estar na final da Libertadores da América, ele tem elenco para isso, e o Campeonato Brasileiro também está competindo com o Atlético. O Atlético ainda não ganhou. O Atlético tem uma vantagem que é maior porque o Flamengo tem 2 jogos a menos, mas vamos ver como o Flamengo se sai. Tem que ganhar do Grêmio no domingo. E depois, isso se tiver rodada, se não tiver cancelamento de rodada, porque também tem essas coisas todas aí. E o Renato sabe que para ganhar 2 desses títulos, mesmo que seja um apenas, ele vai ter que contar com times como o de hoje. O time do Flamengo de hoje, ele mostra muito do que vem pela frente. Porque contar com aqueles 11 que todo mundo sabe em todos os jogos é loucura. É loucura. O que o Jorge Jesus fez enquanto esteve à frente do Flamengo foi exceção.
não pode ser visto como regra. O Jorge Jesus forçou demais alguns jogadores. Ele foi no limite, no limite. E a gente sabe como é que foi a vitória do Flamengo na Libertadores. Ali o Gabigol, tirando sabe-se lá de onde, operando milagre. Então, não dá para ter só 11 e ou um 12º, 13º jogador. O Flamengo vai ter que jogar, sim, partidas como essa aqui de hoje. E ela é um exemplo, que tinham 3 titulares do time considerado titular e 8 jogadores que são solução. Pô, você tem Pedro, Vitinho, Michael, pô, tem que funcionar esse time, tem que funcionar. Então o jogo de hoje ele é um exemplo. Tudo bem, o Grêmio não é a melhor referência para a gente no momento, mas o Flamengo tem o Grêmio outra vez e vai ter que superar novamente no domingo para lutar noutra frente, que é o Brasileirão. Então o jogo de hoje é um exemplo para um time que sonha em ganhar as 3 competições. Pode ganhar as 3? Pode. Não é simples, mas pode. Talvez que tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras um pouquinho em baixa, mas o Flamengo tem condição de ganhar as 3 sim, e o Atlético Mineiro está nessa história aí. Eu quero colocar alguns números para vocês aqui na tela que são impressionantes do Renato, né? Teve aí uma relação muito curta de divórcio com o Domi, com o Rogério Ceni. Agora, até onde vai essa lua de mel com o Renato Portaluppi? Eu estou vendo aqui os números, né, de gols, né, nas partidas que ele assumiu o time, em jogos da Conmebol, Libertadores da América, da Copa do Brasil, como a gente está acompanhando. E só contra o Olímpia, 9-2 no placar agregado. E daqui a pouco vai pintar na tela. Então, a respeito disso, essa relação Flamengo, Renato e torcida para você, Pedro, por favor. Eu acho que o Calçade toca num ponto que falta. É óbvio que os números já mostram que o trabalho é positivo. Recorte de 16 partidas. O Calçade toca num ponto de carimbar com títulos. Acho que é isso. O torcedor agora espera para ver. Faltam 4 partidas. Em caso de título na Copa do Brasil, faltam 3 partidas por um caso de título na Libertadores. Está muito claro que esse Renato devolve esse Flamengo, como está aí na nossa tela, esse rolo compressor, a quantidade de gols que faz, 50 gols. Você atingir uma casa dessa com 16 partidas, uma média superior a 3 gols, remete àquele Flamengo que teve suas grandes conquistas há 2 anos atrás. Então, talvez essa seja a explicação dessa lua de mel. Esse Flamengo que não somente vence, até porque o Flamengo do Rogério venceu o Campeonato Brasileiro, mas não exatamente com essas mesmas características, e o Rogério nunca viveu exatamente essa lua de mel. Então talvez esse volume, essa criação, esse Flamengo que não para de atropelar adversários, que enfilera números, Renato que bate recorde, então acho que é isso que explica essa lua de mel, e talvez, claro, vai faltar, por pouco tempo talvez, esse carimbo do título, e não é uma culpa do Flamengo, não é uma culpa do Renato, é uma culpa de calendário, é uma questão de datas, e acho que o Flamengo desse Renato vai carimbar 5 títulos, e tende que a lua de mel seja ainda maior, Preto. Deixa o Jean falar desses números aqui. Tem gente que escuta, mas não vê. Isso é normal também. Então está aqui, ó, pela Conmebol Libertadores da América, 5-1 no Defensa e Justiça. Aqui são placares agregados, tá bom? 9-2 no Olímpia. Foi a maior goleada aí na Libertadores da América contra o Olímpia. Pela Copa do Brasil, 3-0 no Curitiba, 7-0 no ABC, 6-0 no Grêmio. 30 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, Jean. Eu acho que assim, nesse caso os números falam por si, né? Tem uma coisa que a gente já sabia, que o Renato chegaria ao Flamengo com muito crédito, né? Com o apreço da torcida, com aprovação prévia. E eu sempre digo, né, que no futebol brasileiro essa aprovação prévia é uma das coisas mais importantes que existem. Você chegar com um olhar de desconfiança por parte do torcedor é o primeiro passo para que no primeiro tropeço começarem as cornetas. A gente sabe que as coisas são rápidas. Eu gosto sempre de lembrar do Cuca, que mesmo sendo um técnico com ótima ligação com o Atlético, depois de 10 jogos, muita gente já queria trocar o Cuca, né? Já achava que era o caso de trocar o treinador, e o Atlético está aí, assim como o Flamengo, brigando em todas as frentes. Então acho que tem um fato até aqui indiscutível de que essa relação ela ajuda no futebol
brasileiro, e não só no Flamengo, e não só com o Renato, mas tem os méritos do Renato indiscutíveis aí. E basta olhar para o crescimento do rendimento de alguns jogadores especificamente. Alguns que nem jogavam tanto, então Michael, Vitinho, são caras que a gente destaca muito. A própria maneira como o Flamengo voltou a jogar num determinado momento, logo após a volta do Renato, e ainda que isso não tenha se mantido, eu acho que o fato do Flamengo voltar a jogar ali em alguns primeiros jogos com o Renato, daquele jeito, né, marcando bem alto, perdendo a bola e já partindo para cima para roubar e tudo mais, é algo que certamente ele conseguiu fazer com que os jogadores executassem. Não estou dizendo, ele pediu. Pode até ser que o Ceni também pedisse, a gente não sabe exatamente, né, quais foram os problemas, e agora essa não é uma questão. O fato é que, seja pelo motivo que for, porque ele pediu mais, porque ele tem boa relação com os jogadores, porque os jogadores sabem que a torcida gosta muito dele, que portanto, não sei exatamente qual é o motivo e é difícil a gente saber. O fato é que ele conseguiu, de fato, várias coisas aí indiscutíveis, e que serão indiscutíveis independentemente da conquista de um título ou não, né? Porque isso também é uma coisa muito comum aqui, a gente de repente invalidar coisas que são indiscutíveis porque de repente um título não chegou, uma conquista não aconteceu, então é bom a gente sempre lembrar disso. Perfeitamente. Então, falando aqui do Renato Portaluppi, o sucesso que ele vai fazendo no comando do Flamengo, só isso, tudo que nós vimos aí no início de trabalho. Então, passando aqui mais uma vez, só para lembrar para vocês que é para deixar o seu like, se inscrever aí no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha, compartilha, é nóis!